Já tá gravando, né? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui apresentar um trabalho que minha equipe estamos fazendo, né? Pro trabalho aí da escola aí, que o professor Zeca pediu, né? Tamo junto, Zeca. Que jeito, tá ligado, né? E a gente ficou aí, né, com leis abolicionistas, que ficou nessa parte aí, ficou eu e meu parceiro Isaac. O fim do tráfico negreiro, ficou essa parte aí com minha parceira Thaís. E o fim da escravatura no Brasil, ficou aí com meus parceiros aí, ó. Ficou com meu parceiro aí Mariana e Luquinhas. Então venha com nós aí aprender um pouquinho, venha. Boa tarde, boa noite, Zé Luiz, né? Tô aqui para falar sobre as leis abolicionistas. É assim, tô gravando assim que nem um vlog, viu? E é como? Então, vamos falar sobre essa lei. Essa lei, elas são como uma legislação. O que essa lei fazia? Essa lei promovia emancipação dos escravos de maneira gradual. Tipo, essas leis são compostas por quatro leis, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Áurea, a Lei Sexagenários e a Lei do Ventre Livre. Brasil. A lei abolicionistas no Brasil, essas leis foram aprovadas no Brasil entre 1850 e 1888 e fizeram parte de transições gradual que o país percorreu até decretar a abolição dos escravos. Por meio da Lei Áurea, agora me pegou, em 13 de maio de 1000, e também, né, da Lei Eusébio de Queiroz. Vamos falar um pouquinho dela. Qual foi a função dessa lei? Essa lei teve como consistência o término, né? Acabou o tráfico negreiro entre os navios. Essa lei fez o quê? Proibia definitivamente o tráfico ultramarino. Então, encerrou. Acabou, acabou com o tráfico negreiro. Então, João vai falar outras palavras aí, você vai ver aí no vídeo. Valeu, Zé Luiz. Estou falando aqui sobre a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, ela foi assinada no dia 28 de setembro de 1871, onde ela declarava que todos os filhos de mulheres negras escravas eram livres. Mas aí eu te pergunto, meu parceiro, até onde essas crianças eram livres? Porque de tal forma ela, do momento que ela nascia até os 8 anos de idade, ela ficava sob tutela dos senhores donos de suas mães escravas. E aí, a partir desses 8 anos de idade, dessas crianças, o senhor, ele decidia se entregava a criança na mão do governo, ou então se pegava essa criança e ficava para adquirir a sua mão de obra. A lei também do ventre livre, ela também só foi criada também por causa da forte pressão que os portugueses aqui no Brasil, né, recebiam do governo da Inglaterra. Foi por isso que criaram essa tal abolição da escravatura aqui no Brasil. E agora eu vou falar sobre a lei do sexagenário. A lei do sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, foi assinada em 28 de setembro de 1885, onde ela garantia a liberdade dos escravos
acima de 60 anos ou então com 60 anos de idade. Tá bom. Não sei qual era o escravo que chegava a 60 anos de idade, né? Então vamos lá de novo, para não perder o foco. E também a garantia que todos os donos de fazendas, donos de escravos, quando esses escravos eram libertos, ele teria que pagar a esses escravos, ou então pagar uma indenização. Qual era o escravo que via com esse dinheiro naquela época? Fica a pergunta para vocês. E agora eu tô indo, né? Tô indo embora. Já estudou, já aprendeu um pouquinho e agora eu tô indo. Valeu, Zeca. Tamo junto aí, meu parceiro. Já fui. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o fim do tráfico aqui no Brasil, né? O tráfico de escravos. Ele teve seu início no ano de 1550 e se encerrou através da Lei Eusébio de Queiroz, que Isaac já explicou aí. E ele se encerrou no ano de 1850, né? Nesse meio teve o período do minerador e teve depois, né, da independência, que foi em 1822. Super intensificado o tráfico, intensificou tipo muito. Então assim, muitas pessoas foram traficadas, né, da África. Elas eram trazidas à força da África, né, de países como a Senegâmia, a Angola, o Congo, a Costa da Mina, o Benin e de Moçambique. Até o seu fim, eles eram traficados. Um historiador o nome dele é Boris Fausto. Boris, ele estimou, né, que 4 milhões de pessoas foram trazidas da África, tirados da sua origem para serem escravizados aqui no Brasil, né? Eles eram enviados, vinham da África, e eles saíam da África e vinham para cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e assim os comerciantes vinham, compravam e iam vender, né, em suas cidades, em suas outras cidades. Assim, para uma pessoa ter um escravo, ela tinha que ser muito, muito, muito rica, porque escravo era uma das coisas mais caras, acho que era a coisa mais cara de se ter na época. Tanto que uma pessoa para ter escravo, para se reerguer, para se, né, da compra, eles duravam cerca de 1 ano, 13 meses, 1 ano, 2 meses, 2 anos, então assim, dependia muito. Só aconteceu o fim do tráfico de escravos, né, por conta da pressão que os ingleses fizeram e, tipo, eles ameaçavam, né, de começar uma guerra. Com a lei de Bill Aberdeen, alguma coisa assim, eles que permitiam, né, que as embarcações invadissem as águas brasileiras com suas embarcações. Então aí, tipo, tinha um lugar para combater de frente, né, com o Brasil, acaso não acabasse com o tráfico de escravos. Aí por isso mais que acabou, por conta dessa pressão pela guerra. Agora eu vou passar para outra pessoa continuar. Gente, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre o fim da escravidão. Eu e Lucas Lustosa. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, um dispositivo criado para libertar os escravos. No dia 13 de maio são completados 128 anos desde a abolição da escravidão brasileira, mas após 4 séculos, ainda este impacto não é visto na sociedade brasileira. A abolição da escravidão foi um desfecho de um processo muito longo, que levou ao desmantelamento da escravidão no Brasil. Antes da promulgação da Lei Áurea, outras 3 leis dificultaram e encareceram a manutenção do trabalho escravo no país. Em 1850 foi promulgada uma lei que extinguia um gráfico internacional de escravos no Brasil. Assim, a quantidade de escravos disponíveis diminuía. Então, a considerada mercadoria foi ficando cada vez mais cara. É importante lembrar que os primeiros passos para a libertação escravocrata no Brasil tiveram uma grande pressão da Inglaterra, não por questões humanitárias, mas por motivações econômicas. 21 anos depois, em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que todo escravo que tivesse um filho depois daquela data
o filho era libertado, ou seja, era considerado livre. Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que legava que os idosos escravos depois de 65 anos poderiam ser libertados. Ao longo dos anos antecederam a libertação, o movimento abolicionista, que surgiu na década de 1970. Difundiu-se cada vez mais, realizando manifestações. Em 1887, o próprio exército não estava praticando mais o ato de capturar escravos fugitivos e devolver aos fazendeiros. Após isso, ainda houve uma revolução da população escravizada em todo o país. O mais importante desses foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. E hoje eu vou falar sobre o fim da escravidão, junto com Mariana Menezes. Eu vou falar mais como ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Logo após a Lei Áurea, os escravos resolveram comemorar. Teve grandes aglomerações em 3 cidades do Brasil. Foram elas: Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Rio de Janeiro era a atual capital do Brasil na época. Em Salvador e em Recife, mesclaram essa grande conquista da população com outras 2 grandes festas. Em Salvador, mesclou com o 2 de julho, que é comemorado até hoje como a independência da Bahia. Em Recife, comemorou com a lei para o fim da escravidão no Ceará, que foi 4 anos antes da Lei Áurea, 1884. Ao longo de 7 dias de comemoração, os escravos começaram a rever e pensar como seriam as suas vidas após aquele dia. A solução que eles acharam foram se mudar. Tiveram muitas migrações entre os escravos. Muitas vezes eles iam de uma fazenda para outra ou iam para as grandes cidades. Houveram múltiplos motivos para que os escravos resolvessem se mudar. Vou citar 3 desses motivos para vocês. O primeiro motivo foram que eles queriam se afastar dos lugares em que eles foram escravizados. O segundo motivo foram que eles queriam encontrar seus parentes, pois graças à lei Eusébio de Queiroz, que vocês já viram nessa aula, ele intervia no tráfico negreiro. Então, com isso, se intensificou o tráfico interno dos negros no Brasil. O terceiro motivo foi que eles buscavam por melhores salários. Na maioria dos casos, quem tinha mais acesso, mais disponibilidade para migrar eram os jovens, pois as mulheres com filhos e as pessoas mais idosas tinham menos disponibilidade para procurar melhores salários e melhores condições de vida. Essas grandes migrações, feitas por maioria jovens negros, foi mal vista pela sociedade, pelos grandes proprietários e pelas autoridades, que mostravam insatisfação. Logo, os grandes proprietários começaram a pressionar as autoridades para que reprimisse essas movimentações. Com isso, os ex-escravos começaram a sofrer essa repressão e começaram a ser taxados como vadiagem e vagabundagem. Muitas vezes, os grandes proprietários e até os ex-donos de escravos tentavam impedir essas mudanças. Muitas vezes eles ameaçavam esses ex-escravos fisicamente. Outra estratégia utilizada era tomar a tutória dos filhos desses ex-escravos, indo na justiça. Havia até situações em que os filhos deles eram sequestrados. O principal dessa repressão eram os jovens negros insubordinados, que não aceitavam as condições impostas pelos grandes proprietários. E essa atitude foi vista por insolência. Vale lembrar que não teve nenhum plano governamental para impor os ex-escravos na sociedade, por isso de tanta dificuldade em meio aos problemas com os grandes donos de propriedades e autoridades. Muitas vezes, os antigos donos de escravos se recusavam a pagar salários, mas havia muita resistência dos libertos. Os libertos também, eles questionavam as condições que lhe eram oferecidas, na qual havia muita dificuldade dos ex-escravos de conseguirem empregos,
Muitas vezes eles tentavam em outras fazendas, mas como eu já disse, os proprietários de terra não aceitavam pagar eles salários. Às vezes eles iam para as grandes cidades em busca de outros ofícios, como marceneiro, entre outros. Mas havia muita repressão e essas dificuldades sem ações governamentais para impô-los na sociedade. Então a melhor forma, em qualquer problema que tivesse, era migrar. Após a abolição da escravatura, uma questão que foi abordada e que foi definidora para garantir a manutenção do liberto como um indivíduo subalterno e marginal foi a questão de terras. Como eu disse, não teve nenhuma ação governamental para impor as pessoas ex-escravas na sociedade. Sendo assim, não teve a reforma agrária. Logo, a maioria dos 700 mil libertos não tiveram acesso à terra, sendo obrigados a aceitar os salários baixos oferecidos pelos grandes proprietários. Sem acesso à terra, muitos ex-escravos, como eu disse anteriormente, iam para grandes centros urbanos, onde eles ergueram o que era chamado de bairros africanos, o que deu originalidade às favelas modernas que conhecemos hoje. Outro fator que prejudicou muito os libertos e foi uma questão fundamental para que aqueles grupos continuassem marginalizados foi a falta de acesso à educação. Sem acesso ao estudo, esse grupo permaneciam sem oportunidades para melhorar as suas vidas. É válido lembrar que teve alguns casos em que alguns libertos optaram por voltar ao continente africano, dada as dificuldades que eles enfrentaram aqui.